Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou continuar sobre o tema de verificação e validação, dessa vez abordando a técnica de leitura baseada em lista de verificação. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, nessa técnica, como o nome já diz, são utilizadas listas de verificações, ou checklists. Então, os inspetores eles recebem uma lista de perguntas que eles precisam utilizar para inspecionar o documento. Essas listas de perguntas, essas listas de verificação, elas versam sobre temas relativos ao artefato a ser inspecionado. Ah, E as perguntas elas são elaboradas com base em defeitos e anomalias que costumam ocorrer sobre o tipo de artefato que irá ser inspecionado. Lembrando que técnicas de leitura são diferentes de técnicas de verificação. Técnicas de verificação podem utilizar diversas técnicas de leitura. Ah, Basicamente, nós estamos nos concentrando em inspeções. Então, inspeções podem utilizar qualquer tipo de técnica de leitura existente. Vamos hoje falar sobre a técnica de leitura baseada em lista de verificação. Então, os inspetores, eles então devem responder às perguntas que são fornecidas, e as perguntas elas servem como um guia para que eles possam encontrar determinados defeitos, determinadas anomalias, determinadas falhas. Então, a lista de verificação, ela oferece alguma orientação para os inspetores sobre como conferir o artefato, lembrando que artefato é qualquer produto ah, relativo a um processo de desenvolvimento de software, qual tudo que for produzido por um processo de desenvolvimento de software é considerado um artefato. Então, um artefato pode ser especificação de requisitos, pode ser modelo arquitetural, pode ser modelo de projeto detalhado, pode ser caso de testes, pode ser código, etc. Então, a lista de verificação ela oferece uma certa orientação para os inspetores, de forma que eles inspecionam o artefato, mas não determina como eles devem descobrir os defeitos. Então, por isso, ela em geral é classificada como não sistemática. Lembrando que na aula anterior nós estudamos os tipos de orientação de leitura que existem, que são intuitivo, não sistemático, sistemático e altamente sistemático. Então, não sistemático, a orientação não sistemática é uma orientação mínima, mas ainda assim alguma orientação sobre como inspecionar determinado artefato. Essa técnica também costuma ser classificada como geral, uma vez que todo documento é inspecionado, e idêntica, porque em geral todos os inspetores leem o documento da mesma maneira. Então aqui, esse tipo de técnica, ela precisa de uma categorização de erros que podem ser encontrados no artefato que vai ser inspecionado. Então aqui nós temos um conjunto de categorias de erros relativos a um documento de especificação de requisitos. Ah, Embora a técnica de verificação possa ser aplicada a qualquer artefato, é bastante comum que ela seja aplicada em documentos de especificação de requisitos. Lembrando que o documento de especificação de requisitos, ele descreve os requisitos, as funcionalidades, bem como os requisitos não funcionais que o software deve atender. Bom, então aqui nós temos essa categoria de erros. Então nós temos erros de omissão, que são informações omitidas, como requisitos ou regras de negócio que não foram informados, erros de ambiguidade, que é um erro muito grave para a engenharia de requisitos, que significa que um requisito ou informação pode ser passível de mais de uma interpretação. Erros de inconsistência, quando existem requisitos ou informações que estão em conflito ou se contradizem. Erros de incompletude, quando
Estão faltando partes, documentos, ou essas partes estão incompletas, ou são detalhadas de forma insuficiente. Por exemplo, podem não haver cenários alternativos ou cenários de exceção, ou existem falta de detalhes sobre requisitos não funcionais. Lembrando que requisitos não funcionais representam características que devem ser atendidas pelo software como um todo. Em geral, também são chamados de requisitos de qualidade. Então, exemplos de requisitos não funcionais são, por exemplo, desempenho e confiabilidade. Outro tipo de erro são os erros de precisão. Os requisitos estão mal definidos, com pouca precisão sobre o que precisa ser implementado. Como não fo como, por exemplo, números exatos não foram especificados em termos de tempo de resposta ou capacidade. Erros de redundância, quando informações ou requisitos estão repetidos de forma desnecessária ao longo do documento. Outros tipos de erro: erros de rastreabilidade, quando eu não consigo saber a origem de um requisito em termos de quem pediu, quando pediu e por que pediu. Erros de viabilidade, que ah, identificam requisitos que são inviáveis em termos técnicos ou econômicos, como, por exemplo, requisitos que exigem hardware ou software que não está disponível ou é muito caro, ou funcionalidades que não são compatíveis com o cronograma e o orçamento do projeto. Outro erro são os erros de consistência terminológica, em que termos técnicos são usados com significados diferentes ao longo do documento, ou são usados sinônimos, ou variações para se referir ao mesmo conceito. Isso é gravíssimo para um documento de especificação de requisitos, pode causar graves erros de compreensão. Erros de testabilidade, que ocorrem quando um requisito ele não pode ser verificado para garantir que ele foi implementado de forma correta, de acordo com o que foi especificado. Então, os requisitos podem não ter critérios de aceitação claros, os requisitos não funcionais não possuem informações que permitam medir o seu sucesso. Erros de incorretude, quando existem informações incorretas ou que não foram validadas pelas partes interessadas. Erros de compatibilidade, quando não é definido de que maneira o sistema deverá ser compatível com outras tecnologias, plataformas ou softwares, como nos casos em que o software precisa trabalhar integrado com outros sistemas, ou que o software precisa interagir com outros softwares ou outros hardwares. Erros de proteção, quando não são abordados ou são abordados de forma inadequada aspectos de proteção, como de que maneira os usuários irão se autenticar no sistema, ou como os ativos do software vão ser protegidos, por exemplo, dados, como eles vão estar protegidos. Erros de usabilidade, quando não há detalhamento profundo ou correto de como o software deverá ah, ser usado, aliás, qual será o nível de usabilidade do software. Ou ainda quando os requisitos de usabilidade eles são vagos ou inexistentes. Erros de desempenho, que não descrevem o, o nível de desempenho esperado por certos requisitos, como tempo de resposta, ou o desempenho esperado não é realista. Erros de confiabilidade, quando não está explícito o quão confiável o software deve ser, ou está descrito de forma muito vaga. Erros de manutenibilidade e evolução, quando não se determina requisitos que estabeleçam o nível de manutenibilidade ou de evolução esperado pelo software, ou isso está muito vago. Erros de legibilidade, quando é difícil ler o documento, quando o documento está mal organizado, como a falta de formatação, como as seções não estão numeradas, esse tipo de coisa. Opa! E aqui nós temos a lista de verificação, a respeito do documento de especificação de requisitos. Da mesma forma que aquela categorização de erros, essa lista de verificação também não é exaustiva, quer dizer que podem haver outros tipos de erros e pode haver outras perguntas para essa lista de verificação. Então,
Eu dividi essa lista de verificação em diversas categorias. A primeira cobre a justificativa e escopo do software, ou seja, por que deve-se desenvolver o software e qual é o seu objetivo realista de desenvolvimento. Se essas respostas não forem respondidas de maneira positiva, então os possíveis erros encontrados são omissão ou ambiguidade. Então, a primeira pergunta, ela pergunta se existe uma justificativa clara para o desenvolvimento do software. O inspetor ele deve marcar sim, parcialmente ou não, e em caso parcial ou se as respostas forem parcialmente ou não, ele deve preencher as observações com os erros que foram encontrados e o tipo de erro, se é omissão ou ambiguidade, ou ambos. Aqui, obviamente, o campo de observações deveria ser maior, certo? Mas por uma questão de espaço, não foi possível colocar o tamanho correto. Uma segunda pergunta: os benefícios esperados com a implementação dos sistemas estão descritos? Isso é importante para justificar o desenvolvimento do software. O objetivo e o escopo do software estão claramente definidos. Pode haver ambiguidade nisso. O escopo determina. O objetivo e o escopo são semelhantes, mas o escopo determina o objetivo real, o objetivo do que é realmente factível, além de estabelecer as fronteiras do sistema. Os limites do software estão claramente estabelecidos? Os limites são mesmo que as fronteiras, está relacionado ao escopo. As funções principais do sistema são listadas de forma geral? Se qualquer uma dessas respostas for respondida com parcialmente ou não, então é necessário identificar o que está errado e classificar o erro como omissão ou ambiguidade, ou ambos. Eventualmente, as respostas podem ser diferentes. Por exemplo, pode ser, o parcialmente às vezes pode não ser adequado. A resposta parcialmente pode não ser adequada. Mas vamos ver outros níveis de verificação. Com relação à clareza e compreensibilidade, se o documento está claro e fácil de entender. Então, os requisitos estão claramente definidos e são compreensíveis por todas as partes interessadas. Lembrando que parte interessada é qualquer pessoa que tem interesse no desenvolvimento de software, ou que afetará o desenvolvimento, ou que será afetado por ele. Aqui eu coloquei erros, um tipo de erro particular para cada pergunta, porque essa categoria pode ter erros diferentes, erros distintos dependendo da pergunta. Então, aqui, com relação à primeira pergunta, o erro seria de ambiguidade. Em seguida, deve-se responder: existe um glossário definindo siglas e termos técnicos utilizados no documento? Isso é muito importante para evitar ambiguidade. Se não existir, o erro é uma omissão. Os requisitos são passíveis de uma única interpretação? Isso é básico. Não deve haver um documento de especificação passivo de mais de uma interpretação. Aqui o erro de ambiguidade. Os requisitos utilizam uma linguagem uniforme e consistente em todo documento? O erro é consistência terminológica, se a resposta for não. Ah, uma nova categoria é com relação à completude, ou seja, se o documento está completo. E o possível erro é o erro de incompletude. Então, se pergunta se todos os requisitos funcionais estão listados, se todos os requisitos não funcionais estão cobertos, se há omissões em relação às necessidades do sistema, se os cenários alternativos de sessões relacionadas a cada requisito funcional estão devidamente descritos. Ainda, continuando nesse tópico, as regras de negócio, consistências e validações necessárias a cada requisito funcional estão devidamente descritas? O documento contém todas as informações necessárias para que o desenvolvimento e teste possam ser realizados adequadamente? O impacto de constrangimentos legais ou regulamentares foi considerado? Outra categoria, consistência, para verificar se não há conflitos ou contradições. O erro, se for encontrado, é de inconsistência. Então se pergunta: os requisitos estão consistentes entre si, sem contradições ou conflitos? A terminologia é usada de forma consistente em todo documento? Isso é muito importante. Os diagramas e descrições textuais não entram em conflito e são coerentes? Com relação à categoria de viabilidade e implementabilidade, se realmente é viável desenvolver o software. O erro, se for encontrado, é o de viabilidade.
Então se pergunta: os requisitos são factíveis, considerando os recursos e tecnologias disponíveis? Os requisitos são realistas, considerando as restrições de projeto, tais como cronograma, orçamento e expertise da equipe? Existem riscos identificados relacionados à implementação dos requisitos? É importante sempre identificar esse tipo de erro, aliás, de risco. Com relação à categoria de testabilidade, se for encontrado erro, ele é classificado como erro de testabilidade, obviamente. Então se pergunta: todos os requisitos são testáveis? Ou seja, eles podem ser verificados por meio de revisões, inspeções ou testes? Basicamente se determina se o requisito foi atingido, foi coberto ou foi satisfeito de acordo com o que foi especificado. Outra pergunta: existem critérios de aceitação claros para cada requisito? Isso é importante para os testes de aceitação com o cliente. Outra pergunta: os requisitos não deixam margem para subjetividade ao serem verificados? Ainda em testabilidade, as características relativas à descrição dos itens de dados, como tipo, taxa de variação, unidade, exatidão, resolução, limites, média e valores críticos são definidos sempre que necessário? As características relativas à descrição das entradas e saídas de cada funcionalidade, tais como precisão, média, frequência e volume, foram definidas? Com relação à categoria de rastreabilidade, rastreabilidade, no caso, determinando a origem do requisito. O erro, se for encontrado, é o de rastreabilidade. Então se pergunta: a origem de cada requisito está bem documentada? Em termos de quem o solicitou, quando solicitou e por que o solicitou? Os requisitos possuem referências claras a fontes, como necessidades das partes interessadas ou documentos que os originaram? Há uma conexão clara entre os requisitos de negócio e de usuário e os requisitos do sistema? Lembrando que os requisitos de negócio e de usuário são menos detalhados e os requisitos de sistema são os mais detalhados. Eles só são produzidos durante a análise de requisitos e eles já definem um passo a passo de como aqueles requisitos se comportarão, enquanto que requisitos de negócio são mais gerais e os requisitos de usuário são requisitos intermediários, mas ainda com pouco detalhe. Com relação à categoria de prioridade, se for encontrado erro, ele poderá ser de inconsistência ou omissão, ou os dois. Então se pergunta: os requisitos foram priorizados? Isso é muito importante para identificar o mínimo produto viável, o mínimo que é necessário desenvolver para que o cliente se sinta minimamente satisfeito. Ahm, Cada requisito tem uma prioridade claramente definida, ou seja, ele é essencial, desejável, opcional ou está fora do escopo do projeto? Foi definido o MVP, o mínimo produto viável, contendo os requisitos cruciais do sistema? As prioridades refletem realmente as necessidades das partes interessadas e o escopo do projeto? Aqui no caso, se realmente foi validado esse software. Ah, com relação à categoria de correção, ou seja, se a especificação está correta. Se houver um erro, ele será classificado como incorretude. Se pergunta: todos os requisitos são realmente necessários para o sistema? Os requisitos foram validados pelas partes interessadas para garantir que eles reflitam as necessidades reais e estão corretos? Então, de novo aqui, validação dos requisitos. Garantir que o software realmente atenderá às necessidades das partes interessadas. Ainda, se pergunta: existe algum requisito que precisa ser reformulado ou corrigido? Aqui é diferente. Se a resposta for sim, então vai se classificar como um erro de incorretude. Com relação aos requisitos de interface, se houver erro, o erro é de usabilidade, com exceção da última pergunta. Primeira pergunta, então, se pergunta se há protótipos descrevendo como será a interface humano-computador do sistema, se os requisitos cobrem aspectos de usabilidade que impactam diretamente a experiência dos usuários, as entradas e saídas do sistema são descritas adequadamente, e por último, os requisitos descrevem claramente as interfaces entre o software e possíveis outros softwares ou componentes de hardware, aí seria um erro de omissão ou ambiguidade, caso a resposta for não. Aqui no caso pode ser que essa pergunta não se aplique no caso de não haver integração com software ou não ter uma comunicação com hardware especial.
Com relação à categoria 11, proteção e confiabilidade. Então se pergunta, os requisitos cobrem questões de proteção, como autenticação e proteção de ativos importantes do software, como por exemplo dados. Aqui o erro seria de proteção, caso a resposta for não. Há requisitos para continuidade dos serviços e recuperação de desastres. Aqui seria o erro de confiabilidade. E a confiabilidade e tolerância a falhas, ah, se elas foram abordadas nos requisitos não funcionais. Caso contrário, o erro é de confiabilidade. Com relação ao item 12, desempenho. Se for encontrado o erro será classificado como erro de desempenho. Se pergunta, existem requisitos que abordam o desempenho do sistema, como tempo de resposta, taxa de transferência ou uso de recursos? Outra pergunta, o desempenho exigido é razoável e factível dentro das limitações do projeto? As limitações são aquelas de cronograma, orçamento, limitações da equipe, limitações de ferramentas de apoio, limitações de hardware. Com relação ao item de manutenibilidade e evolução, se houver um erro, ele será classificado como um erro de manutenibilidade e evolução. Se pergunta, existem requisitos que cubram a facilidade de manutenção e evolução do sistema no futuro? 2. Foram definidos requisitos para garantir que o sistema pode ser atualizado sem grandes interrupções ou contraindicações, quando ah, outros setores do sistema deixam de funcionar, por exemplo? Com relação ao item legal e regulamentar, o possível erro encontrado seria de omissão ou ambiguidade. Então se pergunta, o documento aborda todos os aspectos legais e regulamentares aplicáveis ao projeto? E 2, foram identificados e listados todos os padrões e regulamentações que o sistema deve seguir? Então, essa foi um exemplo de lista de verificação. Como eu falei, ele não é exaustivo, podem haver outras perguntas de acordo com o documento, de acordo com o artefato que está sendo inspecionado. Essa lista foi voltada para um documento de especificação e requisitos. Se o artefato for outro, as perguntas podem mudar. E, de novo, mesmo com relação a um documento de especificação e requisitos, outras perguntas podem ser elaboradas. Vantagens da técnica de leitura baseada em lista de verificação. Ela tem uma boa consistência. Uma lista bem padronizada ajuda os inspetores a manter a consistência no exame do documento. Mesmo que várias pessoas participem do processo, ainda assim o resultado normalmente é consistente. Ah, Essa técnica ela permite uma cobertura completa. Essa lista garanta que nenhum aspecto crítico que tenha sido previsto para o artefato em questão deixe de ser coberto. Então, cada item da lista representa uma verificação necessária que precisará ser feita. Eficiência, uma vez que os inspetores eles sabem o que procurar, isso é feito num tempo menor que outras técnicas e não é necessário improvisar, como na técnica ad hoc, por exemplo. Ah, Outra vantagem é que uma maior quantidade de erros são encontrados com relação à técnica ad hoc, que foi explicada no vídeo anterior. Então, o número de falhas e anomalias que costumam ser descobertos é maior que em inspeções mais livres. E uma outra vantagem é a facilidade de aplicação. Não exige ferramentas complexas e essa técnica pode ser adaptada com facilidade para diferentes contextos. Agora, com relação às desvantagens. Existe um foco excessivo em itens específicos, pode haver um foco excessivo em itens específicos. Então pode acontecer que os inspetores eles se concentrem somente nos itens que têm que ser verificados. Então, outros problemas que não haviam sido previstos, eles podem ser não cobertos, podem não ser encontrados. Ah, Existe o risco de automatização. Os inspetores eles podem considerar que a lista é uma formalidade e eles podem preencher essa lista com pouco empenho, com pouca dedicação, de maneira superficial, sem fazer uma análise profunda do documento com relação às perguntas. Ou seja, pode haver pouca seriedade. E uma outra desvantagem é que existe uma dependência muito forte com relação à qualidade da lista de verificação. A lista de verificação precisa ter sido bem feita, ela precisa ter sido feita, ela precisa ter abrangência e qualidade.
O sucesso da inspeção depende disso. Então, se a lista não tiver sido bem elaborada, então muitos defeitos, muitos erros, muitas falhas, muitas anomalias, graves inclusive, podem passar despercebidos. E nós terminamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham considerado essa aula válida. Se vocês gostaram da aula, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse e se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.